Cacai está pronto, vamos colocar ele aqui com a gente, criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Cacai, boa tarde, como tá? Olá, uma alegria falar com vocês. Desculpa aí, não está muito bom aqui, porque eu estou em Paris, numa situação um pouco complicada, mas é uma alegria falar com vocês. Obrigada pela conexão, mesmo em Paris. Sei que já deve estar tarde aí, inclusive, mas a gente queria muito te ouvir com relação a essa decisão do Moraes. Como que você avaliou? Se é uma decisão acertada nos seus fundamentos? E o que a gente pode esperar aí para os próximos dias do Bolsonaro? O que a defesa deve pedir? O que ela deve conseguir? Qual que é a sua análise, Cacai? Olha, eu como advogado criminal sempre fui contra a prisão baseada na hipótese de fuga, que era uma jurisprudência antiga do Supremo Tribunal do ministro Sepúlveda Pertence. Mas hoje o Supremo entende de forma pacífica, jurisprudencialmente, que essa é uma das hipóteses da prisão. Sendo assim, a determinação do ministro Alexandre é muito técnica. Ela faz uma série de dilações, de afirmações e de confirmações de fatos que impressionam. Eu estou vendo, embora eu esteja fora trabalhando, eu estou acompanhando, evidentemente, eu estou vendo uma série de questões dizendo: não, mas ele apenas baseou nas palavras do filho que chamou para fazer uma vigília. Absolutamente, não é isso. Ele faz a fundamentação técnica, ele pega uma possibilidade real que houve de violação da tornozeleira eletrônica. Quando ele fala da vigília, ele fala que isso era uma hipótese para, na verdade, criar uma situação de fuga. Se o Supremo entende hoje que a fuga é suficiente para determinar a prisão, essa é uma argumentação forte. E ele faz uma coisa que impressiona, que é um modus operandi da organização criminosa. Essa organização criminosa, que está condenada no Supremo Tribunal, ele, o chefe, o líder, há 27 anos, que, por sinal, não é onde está saindo a prisão preventiva. A prisão nessa organização vai sair talvez semana que vem, como eu tenho escrito muito sobre isso. Mas ele mostra, de uma forma, do meu ponto de vista, muito bem articulada, intelectualmente e processualmente falando, que o modus operandi dessa organização criminosa é esse. Essa semana o Hamas descobriu que fugiu, o filho do presidente está foragido há 3 ou 4 meses, inclusive o ministro Alexandre cita isso na decisão, atentando contra a soberania nacional. Aquela deputada que está na Itália, esqueci o nome dela agora. É interessante Carla, isso, né? Assim, que essas pessoas que tinham alguma importância vão sumindo. O vice-presidente está preso há um ano, o candidato a vice-presidente, o general. Ninguém lembra nem o nome dele. O Bolsonaro vai para um ostracismo tal. Eu fico espantado de ver as pessoas ainda colocarem ele como provável candidato a presidente da República em enquete sobre as eleições, porque esse pessoal vai para um ostracismo absoluto. A cadeia é cruel, gente. A cadeia é muito cruel. Então, eu achei a prisão técnica, bem fundamentada, e acho que, na verdade, a gente tem que analisar. Eu sou advogado criminal, estou falando tecnicamente, não estou falando politicamente. Quando o ministro Alexandre, determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro, já, sei lá, 2, 3 meses, todos os requisitos eram para prisão preventiva. O ministro Alexandre foi ponderado, foi moderado, porque ali era prisão preventiva. Qualquer outro teria sido prisão preventiva, porque um ex-presidente e tal determinou a prisão domiciliar com todos os problemas que tem a prisão domiciliar. Vocês devem ter acompanhado que a ex-presidente Cristina Kirchner, na Argentina, acabou agora tendo recrudescido o seu modo de prisão domiciliar exatamente pelos excessos. O Bolsonaro estava fazendo um verdadeiro palanque da prisão domiciliar dele. Quando interessava, estava mal, soluçando, passando extremamente mal, não podia sair. Teve até
um lance extremamente curioso. O Valdemar Costa Neto saiu da casa dele, do Bolsonaro, e aí comentou assim: ele está muito mal, ele está para morrer, ele não suporta nada. Aí uma repórter, que infelizmente eu não tenho o nome, eu queria acreditar isso a ela, inteligentemente perguntou: quer dizer então que se ele for candidato, for liberado para ser candidato, ele não tem condição de ser? O Valdemar: não, claro que tem. Se ele for tornar-se elegível, ele é candidato à presidência. Ou seja, é uma série de falsidades, de hipocrisia, que o Brasil está cansado. O Alexandre manda ele agora para a Polícia Federal, está correto, porque não é ainda trânsito e julgado. O presidente Lula, quando foi preso, não era. O Lula nunca teve prisão, condenação definitiva. Ele ficou na Polícia Federal. Então, neste momento, o ministro Alexandre faz o correto ao determinar que ele vá para a prisão dentro do Superintendência da Polícia Federal. É mais seguro, é mais barato para o Brasil. Você manter alguém na prisão domiciliar, como o Bolsonaro estava sendo mantido, é caríssimo. Claro que a casa dele está sendo paga pelo PL. Esse é um questionamento que tem que ser feito. Mas agora, terça ou quarta-feira, quando transitar em julgado, ele vai para a Papuda. Essa é a regra constitucional num processo penal democrático. Cacai, muito obrigada por estar aqui com a gente. Só uma última pergunta, falando aqui sobre o que pode vir aqui pela frente, né, em termos de o que a defesa poderia investir ou quais argumentos para evitar aí a ida dele para Papuda. Você acha que tem espaço para isso? O argumento da saúde ainda vai haver espaço ou tudo já se esgotou, digamos assim, depois dessa decisão da cautelar? Olha, eu sou advogado criminal. Eu acho que a defesa tem que ser a mais ampla possível e quem diz isso não sou eu, é a Constituição. Então, o que eu entendo, e tenho escrito e falado sobre isso, é que ele vai ser preso. Hoje ele está preso preventivamente por tentar por descumprir decisões cautelares. Não é nem nesse inquérito onde ele está condenado. É no inquérito onde ele é investigado de obstrução de justiça junto com o filho. Terça ou quarta-feira, transitou em julgado, ele vai cumprir pena definitiva. No meu ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem que ir para a Papuda. Não pode ter privilégio. Não pode ter vantagem, privilégio, não pode ter perseguição. Então, ele irá para a Papuda como o Collor foi, por exemplo. O Collor foi para a Papuda. Depois, a Papuda, não, o presídio lá em Maceió. Depois de 9 dias, conseguiu prisão domiciliar. Se ele realmente tiver uma questão grave, ele vai para a Papuda. Como é que é a regra? Vai ter uma petição para que ele possa ser examinado pelos médicos. Os médicos do presídio vão dizer, não, ele pode, o presídio não vai admitir a falência. O que o Ibanez fez é uma tristeza, porque é reconhecer que o sistema penitenciário está falido e não pode atender alguém. E aí, essa é a única vantagem da prisão do Bolsonaro. Quando ele se tiver direito à prisão domiciliar, deve ser deferida. Nós vamos fazer um grande mutirão no Brasil inteiro para que todos os 900 mil presos do Brasil sejam absolutamente avaliados se merecem prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, para que possa ter a mesma equiparação ao presidente Bolsonaro. Ele terá feito, ainda que sem querer, o único gesto humanitário da vida dele, é poder beneficiar os demais presidiários.